Estou aqui com o professor Francisco, na unidade escolar Landry Salles, e vamos discutir um pouco sobre a realidade escolar hoje, o ensino de História, o PIBID de História e o uso das novas tecnologias no ensino de História. Mas primeiro, professor Francisco, eu queria saber um pouco da sua história. Bem, eu sou o Francisco José da Silva, nascido em Picos, formado em História pela Universidade Federal do Piauí, formei no ano de 2013. Sou pós-graduado em História Geral, Cultura e Patrimônio pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada. Recentemente eu concluí outra especialização em História do Brasil pela mesma instituição. Estou trabalhando na Universidade Federal na tutoria presencial do Polo de Uruçuí e também trabalho na Unidade Escolar Landry Salles, comecei desde maio deste ano de 2015. Professor, como professor da rede pública de ensino, como é que você avalia a realidade da escola pública aqui em Picos? A realidade pública da escola em Picos, por mais que eu tenha um conhecimento prévio, por eu ter pouco tempo de experiência em sala de aula, mas dá para perceber que há um esforço coletivo pelas pessoas que fazem o corpo da educação, principalmente os docentes, direção muito empenhada, alguns professores são empenhados, trazem um cotidiano para dentro da sala de aula através de peças, através de textos, músicas, que tornam a aula mais dinâmica, assim como também a construção do conhecimento. Então eu vejo que a escola pública em Picos ela não está num patamar que podemos dizer que é um patamar ideal, mas em relação ao que estava, é observado uma melhoria. Lógico que tem as suas fragilidades, possui problemas, né? Existe ainda, falta muita iniciativa por parte do governo em valorizar mais os trabalhos como o PIBID, dos alunos de História, de Letras, de Pedagogia, dentre outros cursos, assim como também tem que haver uma maior valorização dos profissionais que trabalham no programa Mais Saber, Mais Educação, dentre outros. Mas enfim, a educação houve uma melhoria, é inegável isso, mas ainda precisa melhorar. Como é que você avalia a ação do PIBID aqui na escola? Bem, a ação do PIBID na escola, eu não posso contemplar ela como um todo, porque cada PIBID tem o seu coordenador e tem os seus alunos que são os PIBIDianos, né? Eu acompanho de perto a participação dos PIBIDianos de História, né? No caso do Ricardo, o Vitor Luiz, o Everton Luiz, o Walter Luiz e alguns outros. Vejo que o PIBID de História é um PIBID que é muito atuante na unidade escolar Landry Salles. Não só porque estou aqui dando essa entrevista para vocês, mas porque de fato, se você perguntar a qualquer pessoa, todo mês existe um trabalho desempenhado pelo PIBID de História aqui na escola. Foi assim no São João, hoje está tendo folclore, a ajuda do PIBID está sendo essencial, houve danças, houve peças teatrais, como também houve no São João. Então o PIBID de História é um PIBID que, no meu ver, é um PIBID que é muito atuante na unidade escolar Landry Salles. Os outros PIBIDs também têm a sua participação, mas eu acho que tem que haver uma maior dinâmica entre os PIBID para a realização de tarefas. Houve também a participação do PIBID de Biologia, no São João da Escola, do PIBID de Letras, de Pedagogia, mas falta, podemos dizer assim, há um destaque maior no PIBID de História, do trabalho desenvolvido pelo PIBID de História aqui na escola. Um trabalho muito atuante e um trabalho muito importante para o desenvolvimento, não só da escola como em si, mas também o desenvolvimento dos educandos e também das pessoas que trabalham na escola. Professor, sobre o ensino de História no ensino fundamental e médio, se fala de muitos desafios. Dentre eles, a gente pode destacar a falta de interesse pelos alunos por causa de uma história ainda presa apenas a dados e fatos distante da realidade do aluno. Muitos teóricos falam de uma problematização do ensino de História. Como é que você trabalha isso em sala de aula? A história, como você bem disse na própria pergunta, existe realmente essa história que é vista moldada. A história é vista em tabuleiro, como se a França se resumisse a Napoleão, o Brasil se resumisse a Dom Pedro e assim sucessivamente. Mas só que na minha utilização da história em sala de aula, eu tento mostrar que assim como existiu o Napoleão na França, o Dom Pedro no Brasil, existiu o Coelho Rodrigues aqui em Picos, existiu figuras públicas de prestígio, não só dentro da região de Picos, mas estadual, como o Severo, como o Coelho Rodrigues,
como o próprio cidadão que deu o nome ao nosso campus, o Elvídio Nunes de Barros, assim como também aquela história que é vista pela história marginal, aquelas pessoas que moram em periferia, que ficam ocultas na história, aquela pessoa simples, mas que é conhecida por ter as suas habilidades. Então eu tento trazer esse público, que é o público visto marginalmente, como prostitutas, homossexuais, que é um público discriminado, pessoas que trabalham em profissões que não são tão valorizadas como deviam, como gari, zeladores, profissionais. Todos esses profissionais, eu acho que cada um tem a sua importância. Eu tento trazer cada um da sua maneira e como eu posso para dentro de sala de aula. Eu tento demonstrar para os alunos que tem que haver uma valorização dos profissionais, para que exista um respeito pela profissão, uma valorização e para que todos sejam contemplados. Então, ao abordar a história, eu sempre cito que houve a participação da mulher na Guerra do Paraguai, que é uma coisa que poucas pessoas sabem, que isso já foi tema de TCC por uma colega minha de sala, Marciane Nunes, foi orientado pelo professor Johnny. Então essas coisas que fazem com que o estudo da história seja um estudo dinâmico, exista uma construção de fato, concretamente do conhecimento, e que os alunos eles também possam participar. Meus alunos mesmo, todas as vezes eu deixo fazer intervenção na minha aula, peço para trazer histórias sobre algum familiar, alguma coisa em relação à sua família. Já tiveram alunos que falaram que viram chaves de tipo senzalas que seus avós tinham, já ouvi alguns comentando em sala de aula. Então tudo isso faz com que a aula seja mais dinâmica, todos aprendam e o conhecimento ele fique descentralizado, porque nós não somos os donos do conhecimento, mas sim construtores do conhecimento. E para que haja a construção, tem que existir a participação entre o alunado e o corpo docente. Professor, em falar em conhecimento, os alunos hoje disponibilizam de uma grande gama de conhecimento através das tecnologias digitais. Eles podem ter acesso a esse conhecimento histórico, da geografia, do português, da matemática em suas próprias casas, por meio dos computadores, smartphones. Como é que o senhor trabalha as tecnologias digitais e o ensino de história? As tecnologias digitais, como eu falei em outras entrevistas dadas por Ricardo, elas são fundamentais no desenvolvimento do conhecimento acerca do conteúdo de história, e não só história, acerca de qualquer conteúdo, seja história, geografia, filosofia, sociologia, matemática e português. Por quê? Porque a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia propicia o conhecimento, podemos dizer, em instante, no estado de Deus. Então você, através do seu celular, você pode saber quem foi o presidente dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, o que esse presidente fez, o que aconteceu no Brasil durante a ditadura militar, o que aconteceu na França durante o período napoleônico, e assim sucessivamente. Então, tornou-se essencial para o profissional de história trazer essa tecnologia para dentro de sala de aula. Essa tecnologia ela é levada para dentro de sala de aula através de quê? Do incentivo ao aluno utilizar a internet no sentido positivo, pesquisar, mas não só ficar bitolado à internet, mas procurar paralelamente à pesquisa na internet, ler os textos em casa, trazer textos da revista de história, que é uma revista muito boa, que é de conhecimento todo, textos que falam de como foi, como era o Brasil na época em que os portugueses aqui chegaram, alguns relatos, coisas que fazem com que o aluno se interesse mais. Então eu tento trazer a tecnologia nesse sentido, de trazer alguns trechos de filmes, algum trecho de teatro, que eu já tive o prazer de ministrar um trabalho um seminário lá na universidade. Tudo isso é levado ao aluno, estimulado a ele participar de peças teatrais, também de tudo que relaciona ao conhecimento, não só peças, danças, tudo aquilo. Então eu diria que essa tecnologia ela é importante nesse sentido, de casar ela com o tradicional. O tradicional casado junto com o moderno torna o conhecimento mais dinâmico e mais atraente. Professor, gostaria muito de agradecer essa oportunidade da entrevista e eu queria que você deixasse uma mensagem para os alunos. Primeiramente, eu aqui agradeço, Ricardo, o convite, a Nívia, sempre eles me fazem convites nesse sentido de entrevista, dizer que estou sempre à disposição de vocês
para qualquer coisa que vocês precisarem. O recado que eu tenho a dizer aos alunos é que, primeiramente, eles têm que ter muita força de vontade para conseguir um dia ter o seu diploma de curso superior, mas que cada vez mais invistam na educação. Porque a educação é até uma frase já formada, mas ela literalmente transforma a vida das pessoas, mas para melhor, para positivo. Então estudem, se dediquem, para que futuramente vocês possam ser bons profissionais e sejam reconhecidos pelo que você faz e pelo que você fez. Ok? Então é isso. Desde já, abraço a todos e muito obrigado, Ricardo, pela participação.